Hoje nós temos uma visita, o senhor Milton, vizinho do Felipe. É uma satisfação ter aqui conosco. Vamos começar aí a nossa aula. Muito bem. Está escrito nos livros de Alachot, os livros de lei judaica, está escrito que a primeira coisa que a pessoa deve fazer de manhã, quando acorda, é Netilat Yadayim. Por que ele deve fazer Netilat Yadayim logo que acorda? Porque nós estamos nos preparando para o dia, tá certo? E assim como o Cohen, antes de ir trabalhar no Beit HaMikdash, a primeira coisa que ele fazia era Netilat Yadayim, tá certo? Então assim nós aprendemos que nós devemos nos purificar para o dia, um dia ser sagrado. E depois disso nós fazemos a primeira coisa que devemos fazer, é a tefilá, a nossa reza para Hashem. Os homens colocam tefilin, as mulheres têm a tefilá delas, e assim que deve ser feito. E, inclusive, a lei diz que antes da tefilá, da reza da manhã, não deve comer nem beber nada. A não ser que a pessoa seja uma pessoa que é fraca, pode ter algum problema de saúde, então aí sim ela deve comer, né? Mas se não, a primeira coisa tem que ser a tefilá, a primeira coisa é a reza para entrar no dia. Nós estamos trazendo isso porque, na verdade, hoje, na nossa vida diária, no dia a dia, infelizmente, isso acontece comigo também, infelizmente, a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos é, às vezes, nem ir ao banheiro, nem escovar os dentes, é pegar o celular, muita gente assim, pegar o celular e já vê as notícias, já vê quem mandou um recado, quem já está falando com você, o Instagram, quem já está curtindo no Facebook e etc. Você já quer saber logo de manhã, começar o dia com o que os outros estão interessados em você e você pelos outros, né? É a primeira coisa que acontece no dia. E quando acontece isso, o que acontece com o meu dia inteiro? Eu fico preocupado com o outro. Eu fico o dia inteiro preocupado com o outro, não preocupado se o outro está precisando da minha ajuda ou não. Eu fico preocupado com coisas alheias, coisas que não vêm ajudar ninguém. Tá certo? Assim que, infelizmente, começa hoje em dia o nosso dia, o dia de muitas pessoas. A pessoa ela não se volta a si mesma. Ela fica mais ligando com os outros. Por que estamos falando sobre isso? Parashá dessa semana, Parashá Vayakhel Pekudei. São duas parashiot. Nós vamos terminar o segundo livro da Torá, o livro de Shemot. E ele fala uma coisa muito, muito importante na história judaica. Quando nós vimos a semana passada sobre o bezerro de ouro, onde o povo judeu fez o bezerro de ouro. Não vou entrar aqui muito a fundo, mas nós sabemos que o povo foi castigado. Hashem queria castigar o povo inteiro, queria destruir o povo inteiro. Moshe, ele intervém, ele salva o povo judeu. E Moshe, ele sobe no Monte Sinai, fica mais 40 dias, ele já tinha ficado na primeira vez, ele fica mais 40 dias. E quando ele desce com grande luzes, né? Michelangelo, ele colocou lá fez ele com chifre, não era chifre, sim, tá escrito chifre, mas é chifre de luz, era uma luz muito grande que tinha em Moshe, tanto que as pessoas não conseguiam ver, e ele vem com uma notícia que Hashem perdoou o povo judeu. Ele vem com a notícia, Hashem perdoou o povo judeu. Que dia que é esse? É o dia do Yom Kippur, dia do perdão. Mas o que importa agora é que
junto com isso, ele falou, vamos construir uma casa para nós. Vamos construir o Mishkan, o tabernáculo móvel. Já que na entrega da Torá foi o casamento do povo judeu com Hashem, e um casamento, quando ele é consolidado mesmo, quando o casal, eles procuram um local, né, para viver junto. Então, Hashem falou, vai ter esse local para nós, que é o Mishkan. E fala sobre que precisa, Moshe, ele traz a notícia, precisamos juntar como fala, materiais para poder construir o Mishkan, ouro, prata, madeira, lã, linho, e uma infinidade de coisas. E o povo judeu, eles estão num êxtase tão grande, eles começam a doar, até que Moshe teve que falar, chega, já tem o suficiente aqui. E eles começam, e aí as duas parashot falam com detalhes aonde que está aonde que está o que tinha que construir, cada peça e etc., como foi construída. Um lugar sagrado, um lugar onde que o povo judeu se encontrava com Hashem, onde que conversava com Hashem, como hoje em dia nós não temos o nosso Beit HaMikdash, o nosso templo, mas nós temos os pequenos sinagogas, pequenos templos, né, onde nós nos encontramos mais forte com Hashem, apesar que nós podemos nos encontrar em todos os lugares. Mas tem lugares apropriados, né, que nós nos concentramos mais. Então, fala muito sobre isso, é um lado muito, uma passagem da Torá muito detalhada e muito importante para o povo judeu. Mas o que eu queria chegar hoje é o que tem antes, como começa a nossa paraxá. Eu vou ler aqui um minutinho. A paraxá fala o seguinte, vai aquele Moshe, e Moshe reuniu et kol adat ben Israel, toda a congregação do povo judeu, vayomer alehem, e disse para eles, ele advarim asher tzivah Hashem lasot otam. Essas são as coisas que Hashem ordenou a fazer. Começa assim. Quais são essas coisas? Nós sabemos que logo daqui a pouco vai falar sobre a construção do Mishkan. Mas antes disso, olha aqui que ele fala. Sheshet yamim te'aseh melachá. 6 dias faça trabalham. O vayom hashvi yelachem kodesh. E no 7º dia vai ser um dia santo. Shabbat Shabbaton LaHashem. Vai ser um descanso para Hashem. Nós devemos descansar para Hashem, tá? Aí depois fala, peguem donativos para Hashem, todo aquele que quiser, traz o que ele quiser para poder construir, ouro, prata, bronze e assim por diante. Então a pergunta, inclusive um grande comentarista da Torá, Abravanel, sim, é o bisavô, talvez antes ainda, do Silvio Santos, ele fala o seguinte, se ele reuniu todo o povo judeu, para quê? Para falar sobre o Mishkan, sobre a construção do tabernáculo, do templo móvel, porque ele começou com a mitzvah do Shabat. Ele pergunta, para que começar com a mitzvah do Shabat? Porque Shabat, já sabemos disso, já foi dado antes, lá na Maná, quando o povo judeu recebeu maná, ele falou, olha, não pode trabalhar no Shabat. Já foi falado isso. Por que ele fala de novo sobre o Shabat aqui? Então, para dizer que a construção do Mishkan... Um minutinho, desculpa, eu estou lendo aqui as palavras do Abravanel. Desculpa eu estar
Por quê? Porque a pessoa poderia pensar que construir o Mishkan, tá certo? Construir o Mishkan é mais importante do que todos os trabalhos, ele fala aqui, trabalhos da Torá, e muito mais de parar no Shabat. Porque fazer o Mishkan é ativo. Então, talvez a pessoa ia pensar que é mais completo do que parar, descansar, que é passivo. Por quê? Porque a ação, que amasseu o Metziut, a Shvita Eder, que a ação é criar, é fazer, tá certo? E parar é o contrário, é não fazer. Por isso, falou Hashem para Moshe, fala para o povo judeu, apesar de que vocês podem pensar que é mais importante, que é ativo e etc., mas os meus Shabbatot vocês devem guardar. Vocês não devem transgredir o Shabbat, tá certo? Para construir o Mishkan. Por isso que trouxe aqui. Tá? Então, é isso. Isso que é sobre o Shabbat que está na nossa paraxá. Inclusive, o que quer dizer? A Torá não fala que não pode trabalhar. Tá? Ela traz uma outra linguagem, não fala lavod, assur lavod, é proibido trabalhar. A Torá fala assur lasot melachá, fazer eu nem sei como traduzir isso, a não ser... Oi, então, tá todo mundo me ouvindo? Eu não sei como... Tá. Então, eu não sei como traduzir isso, em vez de avodá é melachá, mas não quer dizer trabalho, melachá é outra coisa. Atividade. Oi? Atividade. Tá bom. É que é um sinônimo, né? De trabalho. Mas vamos... Eu gostei da tradução, atividade. Por quê? Porque ele está falando aqui que não é um trabalho de esforço. Não é um trabalho que eu vou me esforçar e me acabar. É isso que é proibido no Shabat. É proibido eu fazer as atividades que eram feitas no Mishkan. Eram 39 trabalhos que tinham lá no tabernáculo móvel, no Mishkan, e esses 39 trabalhos é que são proibidos fazer no Shabat. Por isso que traz perto do Mishkan. Tá? Fala, proibido trabalhar. Que tipo de atividade? Proibido fazer atividade, vamos pegar a tradução da Valéria. Proibido fazer atividade. Que atividade é proibido? Não de trabalho de suor, e sim atividade do Mishkan, os 39. Eu sempre traduzo o trabalho, mas vamos colocar 39 atividades que eram feitas lá. Isso, depois, uma outra ocasião, nós podemos ver com detalhe essas 39 atividades que eram feitas lá. Por quê? Que nós vemos na prática, por exemplo, se eu moro num prédio, 20 andares, tá? Eu moro no 20º, tá certo? No Shabat, eu não vou poder pegar elevador. Eu vou poder subir, sim, de quê? De escada. De escada eu vou poder subir. Quer dizer, eu terei que me esforçar muito mais do que eu pegar um elevador. Então, aqui no Shabat não é proibido o esforço. Não tem nada a ver. As pessoas que pensam, tem muitas vezes você pergunta para a pessoa, você cumpre o Shabat? A pessoa fala, claro que eu cumpro, mas aí ele pega um carro, ele vai para a praia, ele cozinha, ele fica em casa fazendo outras coisas. Tudo bem, ele está fazendo uma coisa diferente, mas o Shabat não é isso. Shabat não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com eu não me esforçar. Tem a ver com eu acender um fósforo e eu estou fazendo a proibição. Nós já vamos ver tudo isso. Uma coisa interessante que também traz, aqui nós acabamos de vir 2 semanas atrás de Purim. Purim tem uma coisa aqui muito confusa, que Haman, talvez ele foi pior do que Hitler. Por quê?
Hitler, ele queria destruir o povo judeu no total, tal, mas ele tinha as limitações, ele não podia chegar nos Estados Unidos, na Inglaterra e acabar com os judeus. Ele foi acabando com os judeus próximos da onde que ele tinha domínio, né? Amán, ele tinha domínio em tudo. Na verdade, não ele, Ahasverosh, o rei Ahasverosh, ele dominava tudo. Então, ele foi pior, ele tinha força em todos os judeus. Mas aí ele chega para o rei, fala, vamos destruir todo esse povo. O rei fala, tá bom, faz o que você quiser. Como assim faz o que você quiser? Destruir um povo inteiro? Por quê? Então, está dito está escrito no Midrash, nos Midrashim, os nossos sábios falam que, na verdade, Amán, ele chegou e falou assim, olha, não vale a pena, assim está escrito na Megillah, que não vale a pena deixar eles viverem, não vale a pena para o rei. Por que não? Então vem que eles, durante o ano, eles chegam e falam, precisa trabalhar. Fala, não posso, hoje é Shabat. Ah, mas então hoje já não é Shabat, precisa trabalhar. Ah, não dá, Yom Tov, hoje vai ser Pesach, não posso trabalhar. Então, assim, ele foi convencer o rei que, olha, eles são um povo que eles não estão nem aí para o rei. Eles não se preocupam com o rei. Se precisar trabalhar no dia de Shabat, o rei precisar deles, eles vão falar que não. Tá? Então, é assim que é o Shabat. Tá certo? Isso que Amán fez. E precisamos entender a fundo qual que é o assunto do Shabat. Que ele, como nós falamos, não é simplesmente eu não me esforçar. Isso não tem nada a ver com tudo que nós vemos no Shabat. Antes de responder, eu queria contar uma história. Tem um jornalista israelense chamado Ofer Pestburg, alguma coisa assim. Uma vez o Bill Gates, em uma das suas negociações, ele ia comprar uma empresa israelense. E isso estava preocupando um pouco, porque essa era uma empresa muito grande, eu não me lembro que empresa que é. Estava preocupando muito os israelenses, porque tinha muita mão de obra para Israel, né? Então ele não sabia como que ia ser. E esse jornalista, ele foi até o Bill Gates, e ele começou a conversar e estava entrevistando, e ele falou não, eu vou deixar como que está, ele está dando certo a empresa, eu vou deixar a empresa do jeito que está, porque assim vai continuar. E aí eles, no meio, não sei como que eles chegaram nessa, e falando que o Bill Gates, ele pode comprar o que ele quiser, e esse jornalista começou a fazer comparações, o que ele poderia comprar. Bill Gates, ele interrompe o jornalista e fala o seguinte, você tem toda a razão, mas uma coisa eu não posso comprar, o Shabat de um judeu. E o jornalista ficou assim, falou, olha, tem um judeu, alguns anos atrás eu fiz um evento muito grande e eu convidei um judeu sul-africano chamado Kivi Bernard, que é um grande pensador, e ele estava contratando ele para abrir esse evento. E ligaram para ele, falando um convite, imagina, isso ia ser uma coisa que a carreira desse ele era escritor e etc., esse pensador, ele ia surtir efeito, assim, ia ser muito bom para ele. Mas quando ligaram para ele, ele falou, olha, Shabat, vai ser no Shabat, eu não posso. Fala, não, nós podemos talvez ligar para você um microfone kasher, tem isso, eu não sei como funciona, não me perguntem, um microfone kasher, você vai falar e você não vai transgredir o seu Shabat. Não, Shabat eu não trabalho. Shabat eu fico com a minha família, não tem nada que possa me fazer. Bom, quando falaram para o Bill Gates falou, não sei se ele falou isso, mas talvez ele está querendo negociar mais, ele está querendo mais dinheiro, oferece para ele, porque eu quero ele. Ofereceram para ele mais dinheiro,
não deu nada certo. Ele não aceitou, obviamente, e Bill Gates, no final, ele transferiu para o domingo esse evento. Ou a continuação do evento, enfim. Então, Bill Gates falou que o Shabat de um judeu, ele não pode comprar. O que acontece em Shabat? Primeira vez que nós vemos Shabat é na criação do mundo. Quando Hashem ele cria o mundo, ele faz o seu trabalho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, e aí quando chega no 7º dia, ele vai shbot, ele para. Shabat quer dizer parar. Ele parou de fazer o trabalho dele, da criação do mundo. Isso é um dos motivos que nós cumprimos o Shabat. Assim como Hashem, ele parou no 7º dia da criação, então assim também nós paramos, nós descansamos, tá? Mas tem um outro lugar que usa uma outra linguagem. Fala assim, que Sheshet Yamim, em outro lugar na Torá, fala, na Parashá anterior fala, que Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashemayim et Haaretz, que Hashem, ele trabalhou, ele fez os céus e a terra 6 dias, o Vayom Ashvi, Shavat Vainafash, e o 7º dia ele descansou, Shavat, fala a mesma linguagem, Vainafash, e ele se acalmou. E a pergunta que fazem, Hashem, realmente ele se cansou? O que é essa linguagem que mudou, que ele se acalmou? Ele agora ficou mais tranquilo. Como assim? Hashem, ele fica cansado, ele fica tranquilo? O que aconteceu aqui com Hashem? Então, por que Hashem precisou parar? Nós podemos responder, obviamente, que ele parou exatamente para nos ensinar. Hashem queria falar para nós, olha, tenha um dia que vocês parem, tá? Então, por isso, para ser igual a ele, nós devemos parar. Tá? Mas por quê? Para que Hashem realmente ele precisava? Porque tem aqui uma resposta, nós precisamos entender mais, porque para nós não adianta só que Hashem fez isso para nós entendermos. Existe algo aqui, e é isso que nós queremos chegar, que para Hashem precisou desse dia. Hashem também precisou, por isso que nós aprendemos, mas porque Hashem precisou desse dia. Então vamos tentar entender por que Hashem precisou desse dia. E então nós ficamos aqui com duas dúvidas. Primeiro, não é trabalho pesado, tá? Não é isso, Shabat. Então o que é? O que tem aqui o Shabat? E a segunda coisa, por que Hashem precisou parar, tá? E só para aqui demonstrar, não é que nós, como a Mana tinha falado, que nós somos, nós não queremos trabalhar, somos atzlanim, somos preguiçosos. Porque Hashem, ele fala, 6 dias vocês devem trabalhar. Não deve parar de trabalhar. Isso, inclusive, está escrito no Talmud. Só achar aqui, nós só temos 10 minutinhos, se Deus quiser, vamos terminar. Então, ele falou assim, ele fala assim no Talmud, Avot de Rabi Natan, desculpa, ele fala assim, Gdolah Melachá, grande é o trabalho que, assim como o povo judeu foi ordenado para descansar no Shabat, assim foi ordenado também trabalhar. Está escrito, 6 dias trabalhem e façam todos os seus trabalhos. Então, nós temos que trabalhar. Tá? E Rabi Uda ben Betera, ele fala, na Gemara, ele fala, quem não tem trabalho, tá? Aquele que se dispensou do trabalho, o que ele vai fazer? Ele tem um campo, vai lá arar o campo. Vai trabalhar no campo. A única coisa que ele não deve é pegar pensão. Ele ser, como fala em português, pegar pensão
se aposentar. Ele não deve se aposentar. No judaísmo não existe aposentadoria. Nós vemos nos Leviim, por exemplo, eles trabalhavam no Mishkan, no Beit HaMikdash, no templo, até 50 anos. E depois, eles tinham que continuar trabalhando, um trabalho mais leve, mas tinham que continuar trabalhando. Era cuidar, guardar do local e etc. Então, não é que a Torá não é a favor de aposentadoria. Tem que trabalhar, 6 dias tem que trabalhar. A Torá só fala uma vez, um sete avos da vida é que você deve descansar, tá? Então, vamos tentar aqui responder toda essa questão. Primeira coisa, nós temos que saber que o Shabat é para eu voltar a mim, a eu interno. Tá? O que acontece durante a semana inteira? Eu estou preocupado, eu preciso resolver o problema do meu trabalho, eu preciso resolver, tem alguém lá precisando de uma ajuda e eu preciso pegar o telefone e ficar o tempo inteiro, na verdade, pensando nos outros, no que os outros estão necessitados. No meu trabalho, às vezes eu não posso colocar o meu eu, porque eles não querem, lá no meu trabalho, eles não querem tanto meu eu, eles querem que, seja, se eu estiver cansado agora, eu preciso do trabalho pronto para hoje, daqui 10 minutos, se eu estiver cansado e tal, não estão preocupados comigo, e eu também não me preocupo comigo, essa é a verdade, porque se eu quero continuar no trabalho, eu vou fazer isso. Então, durante a semana inteira, nós estamos preocupados com o outro. Nós estamos preocupados não com eu próprio. Hashem, ele chega e fala uma vez por semana, volta a si. Volta a ser o que você é. Tem uma pesquisadora australiana, Broniver, ela cuida de pacientes terminais, inclusive ela escreveu um livro, não sei direito o nome, mas 5 coisas que os pacientes terminais eles falam antes de morrer, mas a coisa que ela fala que todos eles, por igual, se arrependem. E principalmente eles se arrependem de não ter tido a chance de mostrar o que eles eram, tido a chance de serem eles mesmos. Esse ela fala que é o principal, que a maioria chega antes esses doentes terminais, o que passa na cabeça deles nos últimos meses, enfim, é isso. Eles não tiveram oportunidade, não aproveitaram de serem o que eles são. E Hashem está falando para nós, seja o que você é. Seja, volta para si mesmo. Chega em casa no Shabat, deixa tudo de lado, deixa um palito de fósforo. Eu acender o fogo, eu já estou voltando para a civilização. Saia da civilização. Volta para a caverna. Isso que a Hashem está falando. Volta para si mesmo. Volta para sua família. Se dedique à sua família. Tem uma história de uma mulher, ela religiosa, Chabad, e ela tinha alguns filhos, e o filho mais velho chegou 18 anos, ele saiu de casa, ele falou, não quero mais ser religioso, ele foi morar em Manhattan, eles moram no bairro lá do Rebbe, tudo religioso, ele falou, vou morar em Manhattan, ele foi, e uma vez por mês, às vezes ele ligava para casa para falar como que ele está tudo bem e pronto. Mas a mãe ficava preocupada o tempo inteiro. Ela foi no Rebbe e falou a sua agonia, né? E aí o Rebbe ele falou, faça o seu Shabat um Shabat maravilhoso. Ela saiu de lá, ela não entendeu, ela já faz Shabat, ela é religiosa, ela faz Shabat. Mas não se pergunta ao Rebbe, ela falou com o marido. Então, no próximo Shabat, eles arrumaram, fizeram
um Shabat maravilhoso, arrumaram toda a mesa, normalmente eles estavam correndo e tal, aquela sexta-feira eles arrumaram tudo, o marido foi descansar, que normalmente ele dorme na mesa, só lembra no dia seguinte que ele estava lá, de tão cansado que ele estava. Então ele foi dormir na sexta-feira, antes do Shabat, e assim que ele fez. Aconteceu algum problema? Tá. Então quando as crianças ficaram muito felizes, o pai estava acordado, ele perguntou para as crianças o que elas estudaram na escola, deu atenção, aquele Shabat foi um Shabat maravilhoso. As crianças pensaram, puxa, esse Shabat foi legal, mas tá bom, foi único, né? Shabat que vem, a mesma coisa. E assim foi durante vários Shabatot, um ambiente só das crianças, um ambiente só da familiar. Bom, aquele filho lá de Manhattan, ele liga, quem atende é um dos irmãos, e fala, olha, você não sabe como mudou aqui. E ele conta tudo o que aconteceu, e aí ele ficou curioso, ele falou, bom, Shabat que vem eu vou. Ele foi no próprio Shabat, ele foi de metrô, chegou lá na casa, viu que estava diferente, e depois ele saiu e falou de propósito, vou voltar de metrô para minha casa. Falando de propósito. Tá bom, Shabat que vem, ele gostou, ele volta, mesma coisa. O outro Shabat, ele já chega um pouquinho antes, mas ele sai sem falar que ele vai de metrô. No outro Shabat, ele já chega antes das velas, da mãe acender as velas, e ele dorme lá, e ele fica até o final, até que ele decidiu voltar para casa. O que faltou aqui? Eles eram religiosos, mas faltou eles voltarem a curtir o Shabat, a voltarem para si mesmo. E eu queria, nós só temos 2 minutos e é isso que Hashem ele quer. Não é a questão aqui se eu vou subir de elevador ou é sair da civilização. O que a civilização está me trazendo? Está me trazendo, não é sair totalmente, durante 6 dias volta para a civilização, mas um dia você tem que sair disso, volta para si mesmo. E uma coisa interessante, o Rebbe, ele traz sobre Hashem, que Hashem próprio fez isso. Olha o que está escrito. E no 7º dia Hashem descansou. Como uma pessoa que faz algum trabalho, como ele escreve alguma coisa, ele é um escritor. Ele teve uma grande ideia. Ele teve uma grande ideia, não escritor, uma pessoa que teve uma grande ideia, ele precisa escrever para as pessoas verem. Ele não pode escrever toda a ideia, que senão não vão entender. Então ele escreve em palavras que o outro vai entender. Ele tem que escrever porque é alguém que vai ler. Então ele sai de si mesmo e escreve da forma que ele pode passar para o outro. Depois que ele termina a obra dele, ele volta para si mesmo. Ele volta para o que ele é. Hashem fez isso durante 6 dias, ele saiu de si. Ele foi criar o mundo, ele teve que se ocultar, ele teve que colocar algo que não era ele. No primeiro dia está escrito que o Ruach Elohim merachefet al penei hamayim, o Espírito de Hashem estava ali em toda a superfície. Mas aí ele foi tirando o eu dele. Quando chegou Shabat, o que aconteceu? Ele descansou, ele voltou para si mesmo. E é isso que Shabat representa, é voltar para eu mesmo, voltar para a minha família, sair do que o mundo está querendo de preocupações e etc., e me dedicar a Hashem, eu vou, em vez de